Jogo contra o Desportivo de Chaves para fechar o campeonato. Na primeira volta muitas dificuldades em Trás-os-Montes e agora neste jogo em Alvalade. Espera as mesmas dificuldades? Boa tarde a todos. Como disseste bem, o último jogo para fechar uma época que não foi aquilo que nós queríamos. Também o último jogo que jogámos aqui na nossa casa com o Belenenses, também não fizemos o jogo dentro daquilo que nós queríamos. Portanto, queremos acabar o campeonato possivelmente com uma vitória. Estamos num período que vimos 2 derrotas. O ambiente em função das derrotas nunca é positivo, mas o que importa é que acabar amanhã com os adeptos, independentemente do resultado, e claro que vamos trabalhar para a vitória, é que seja um final de campeonato com alegria e a pensar já um pouco na próxima época. Próxima questão aqui, SIC. Boa tarde, Jorge Jesus. Filipe Pereira, em direto para a SIC Notícias. Ouvimos-lo ontem dizer que teve 2 reuniões já com o presidente do Sporting. Dessas reuniões saiu com a garantia que vai ter condições na próxima temporada de lutar de igual para igual pelo título? Eu ontem praticamente penso, como disse, falou de ontem da minha comunicação, praticamente disse qual é o pensamento do treinador e do presidente, e continuamos a elaborar ideias e a trabalhar em cima delas. Aquilo que nós queremos é que o Sporting para o ano seja aquilo que foi no primeiro ano, ou seja, uma equipa que lutou até o último segundo pela conquista do título, que teve um comportamento espetacular e, portanto, é isso que nós perspectivamos, é isso que nós vamos analisar e estamos a analisar, portanto, durante este período, para que seja um Sporting forte, como foi o Sporting no primeiro ano. TVI. Boa tarde, Jorge Jesus. Catarina Cardoso, TVI. É sabido então que teve várias reuniões com o presidente Bruno Carvalho, ontem, 2 aliás, ontem confirmou que iria continuar em Alvalade, mas pergunto-lhe se ao longo destes últimos tempos, também como foi quase garantido nos jornais que estava de saída, houve aqui algum momento nas últimas semanas em que realmente pensou nessa opção e porquê? Bom, sobre isso eu já falei ontem, portanto não me vou repetir. E não tenho problema nenhum em repetir, mas já falámos sobre o tema e, portanto, todas essas questões foram abordadas por mim e pelo Presidente, vão continuar a ser abordadas e cada vez mais eu e o Presidente, numa semana tivemos 2 reuniões, para a semana pelo menos 4 ou 5 temos que ter. Portanto, faz parte de um processo normal do que é uma pré-época entre o treinador e o presidente e, portanto, estamos os dois na mesma linha de pensamento, criar um Sporting forte, como fizemos, como eu volto a dizer, o ano passado. Este ano não foi assim, não serve de exemplo, e, portanto, queremos ir à procura novamente de uma equipa forte, e como é óbvio, uma equipa forte também passa por muita coisa. Durante estes 2 anos há muita coisa que vocês, adeptos, a comunicação não tem conhecimento em termos de valorização. O Sporting ao longo destes 2 anos, em termos de títulos, como é óbvio, só ganha um título, que é muito pouco e para mim muito pouco, porque estou habituado a ganhar muitos, mas temos feito um trabalho muito grande dentro do que é o crescimento e do que é criar um clube para querermos ter possibilidades de ser campeões, e é isso que estamos a fazer, aquilo que se faz no escuro, quer dizer, aquilo que não se vê. O Sporting, na minha opinião, tem criado bases muito grandes para cada vez mais poder pensar naquilo que foi o meu propósito, vir para o Sporting e ser mais uma vez campeão, mas aqui neste caso a primeira vez aqui. Recordo que estamos aqui para fazer a antevisão do jogo com o Desportivo de Chaves amanhã às 20h15 aqui no estádio de Alvalade, e gostaríamos que
com estas duas respostas do Ministro Jorge Jesus, que este tema fosse encerrado, está bem? Boa tarde, Miguel Custódio, em direto para a Bola TV, mas permita-me apenas, ontem voltou a reforçar aqui que estava no Sporting para ser campeão. Nestas conversas com o Presidente, o que é que para si tem sido mais importante expor? O reforço do plantel para poder lutar com as mesmas armas que já falou muitas vezes com os rivais? A aposta vai ser mais na formação? O Sporting já contratou 2 jogadores, também é neste sentido, é contratar mais jogadores para o Sporting? É isso que pode fazer o Sporting ter mais armas para lutar pelo título? Como você compreende, todas as conversas que eu tenho com o Presidente, hoje, amanhã ou depois, são conversas que só interessam a mim e a ele, portanto não vou divulgar aqui qual foi os pormenores mais evidentes que nós possamos ter conversado. Portanto, fizemos um balanço da época, vamos conversar muita coisa em relação, e eu percebo perfeitamente, vocês são jornalistas, e o tema de jogadores é muito importante, qual foi o sentido da conversa? O sentido da conversa, independentemente daquilo que foi, só diz respeito, neste caso a mim, ao Presidente. RTP, lá em cima, Paulo. Jorge Jesus, estamos praticamente no final da época, o balanço, enfim, já mais ou menos se pode fazer, não há muito a mudar no Sporting. Exatamente. Se tivesse a apontar um ou outro fator, o que é que, na sua opinião, foi o fator de maior desequilíbrio que impediu que o Sporting lutasse pelo título até ao fim? Sim, como disse bem, isto vai ser o último jogo, e portanto o balanço da época hoje pode-se dizer que poderíamos falar um pouco dele. O que é que poderíamos mudar, aquilo que poderíamos mudar e aquilo que temos feito, e por isso é que as reuniões com o Presidente visam exatamente tentar ajustar aquilo que não fizemos bem e aprender com aquilo que não fizemos bem, de modo que o Sporting parta para o campeonato para o ano com uma equipa forte, como partiu no meu primeiro ano, com uma equipa forte, e como é óbvio, uma equipa forte passa por muitas situações e por muitos aspectos que não têm a ver só com, como é óbvio, só com os jogadores, e eu acho que o Sporting tem vindo a crescer nesse aspecto, já falei, e como é óbvio, aquilo que é mais importante, não é? É sempre a estrutura do plantel, e é isso que nós vamos fazer ao longo deste, praticamente, faltam 4 semanas para começar a próxima época, 4, 5 semanas. Isso é o balanço que eu e o Presidente vamos estabelecer, o que é que fazíamos, o que é que poderemos fazer. Claro que eu não vou aqui, nem há tempo para descrever o que é que poderemos mudar. Agora que temos que mudar muita coisa, porque é normal, não é? Mesmo quando tu ganhas tens que mudar muita coisa, quando tu não ganhas ainda tens que mudar muito mais coisas. O que é mudar? É mudar ideias, é mudar todo um perfil de vários fatores que nós achamos que são importantes para a época que vem aí, o Sporting entrar com toda a sua capacidade de mobilização de adeptos e também de identidade e de sentimento e de convicção para que o Sporting tenha uma equipa forte para o ano. Sport TV. Boa tarde, Jorge Jesus, Bruno Valério, direto para a Sport TV+. Pergunto, e uma vez tem falado nesses aspectos das reuniões de preparar a nova época, na última semana saiu uma notícia em como os 3 capitães do Sporting teriam manifestado a sua vontade em sair do clube no final desta época. Uma vez que fala em criar um Sporting mais forte, com argumentos para estar na luta até ao fim, pergunto-lhe se esses 3 jogadores, na sua opinião, são para blindarem, e estou a falar do Rui Patrício, do Adrian, do William Carvalho, ou está sujeito ao mercado e espera que eles sigam a sua carreira no outro clube? Sim, eu vou-lhe só responder em relação à sua segunda. Você fez-me 2 perguntas e uma, vou só responder da segunda, porque a primeira eu não sei aquilo que você me perguntou, o que veio na comunicação social, portanto eu não falo pelo aquilo que vem na comunicação social. Responderei-lhe à sua segunda pergunta, dizendo que esses 2 jogadores são importantes. São 3 jogadores que foram campeões europeus e, portanto, são jogadores nucleares no presente e no futuro do Sporting. Agora também sei
que desde que cheguei ao Sporting, e aqui está, tenho alavancado o Sporting em muitas outras situações, menos em títulos, mas na evolução de jogadores e na valorização de jogadores, é normal que para o ano possa, sem saber nada, possa ficar sem um dos jogadores mais nucleares, como é óbvio. Os compradores não vêm comprar jogadores ao Sporting que não jogam, vêm comprar os melhores. Portanto, se tiver que ser, isso já faz parte da minha vida aqui e noutros clubes onde eu tenho estado. Portanto, não é nada de anormal para mim. Jornal da Bola, Eduardo. Eduardo Marques, Jornal da Bola. Disse, nas várias respostas que nos deu hoje, disse que teve 2 reuniões com o Presidente e que faltam 4 semanas para começar 5 semanas disso. para começar a nova temporada. Não acha que são poucas reuniões para tão pouco tempo para se querer mudar o Sporting daquilo que foi este ano? Não, porque tu não podes partir. Aqui estou-lhe a responder, como não podes partir, como se a sua pergunta e o seu pensamento é que estivesse correto. Portanto, nós é que sabemos se são 2, se são 3. As reuniões que devemos ter somos nós que as definimos em função daquilo que nós achamos que é o momento e a altura propícia para desenvolver vários temas, porque o futebol, em tudo, o futebol é muito dia a dia. Uma ideia que tu possas ter hoje, amanhã já não podes ter a mesma ideia. Se estivermos a falar até a nível de ideias de identificação de jogadores, tudo muda de um dia para o outro. Portanto, o futebol tem que ser programado dia a dia, e é isso, dia a dia. Quando digo dia a dia, não quer dizer que seja de hora a hora, e é isso que estamos a fazer no Sporting, e é isso que vamos fazer, sabendo que essas 5 semanas são aquilo que é a calendarização da época, que temos que saber trabalhar em cima delas. É isso que estamos a fazer. Vamos fechar aqui com a CMTV. Boa tarde, João Pedro Alcan, direto para a CMTV. No seu entender, qual é o tempo razoável que um treinador de topo num clube grande pode ficar sem ser campeão nacional? Não faço a mínima ideia, conforme o clube. Se for no Arsenal, pode ser 20 anos, ou 10 anos, 15 anos. Portanto, é conforme os objetivos, neste caso da SAD, e dos clubes. Não faço a mínima ideia. Já tive 2 anos sem ser campeão e depois tive vários anos a ser campeão seguidos. Portanto, é conforme o ciclo, conforme o momento, e conforme aquilo que também as equipas querem, e frisei-lhe, numa das melhores equipas da Inglaterra, onde tem um treinador que já não é campeão há muitos anos, mas tem um treinador que é o clube com mais conta bancária do futebol inglês, de ativo, conta bancária, não é de títulos.